Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre ventilação geral diluidora. No vídeo anterior nós falamos sobre ventilação geral em ambientes normais e definimos ambientes normais como aqueles em que não são gerados nenhum poluente ou contaminantes. Nesse caso agora que nós vamos falar, nós vamos comentar a respeito exatamente da ventilação geral, ou seja, que é aquela que abrange todo o ambiente, ela não é localizada, e que tem como propósito diluir os contaminantes, os vapores, poeiras, fumos, fumaças gerados naquele recinto. Então, essa ventilação geral, ela busca promover a redução na concentração dos contaminantes nocivos e tem como objetivos principais proteger a saúde humana, uma vez que diversos desses contaminantes podem trazer doenças, acarretar problemas imediatos ou ao longo do tempo, se estivermos expostos durante um período muito prolongado, garantir a segurança ocupacional. Então imagina inclusive um ambiente que é gerado muita névoa ou muita fumaça, até a visibilidade pode atrapalhar. Se é um ambiente que, por exemplo, onde existe pontes rolantes, que é um equipamento que tem que ser operado com uma visibilidade muito grande, muitas vezes as pontes rolantes elas podem ser operadas pelo solo, por controle remoto, mas também na cabine lá, junto com a ponte propriamente. Então o operador ele precisa de uma boa visibilidade. Se a localidade ali tem muita poeira, algum contaminante que dificulte a visualização, a operação pode se tornar perigosa. Então ela também visa a segurança e não apenas a saúde. Também promover o conforto e a eficiência laboral. Quando a gente está num ambiente com condições mais agradáveis, a produtividade aumenta, independentemente do nível de atividade física, seja no escritório, seja numa atividade mais vigorosa. Se o ambiente está agradável, a gente tende a produzir mais e também proteger materiais e equipamentos. Os equipamentos também sofrem em ambientes muito sujos ou de temperatura muito elevada ou muito úmidos, ou as poeiras podem causar problemas aos equipamentos de forma geral. Então a ventilação geral diluidora ela vai ter esse papel de diluir a concentração. Ela não tem muitas vezes a pretensão de zerar, mas de trazer a concentração a níveis aceitáveis. As vantagens, quando a gente fala de vantagens da ventilação geral diluidora, a gente vai compará-la com uma outra estratégia que nós ainda veremos, que é a ventilação local exaustora. Se o propósito dessa ventilação é diluir, uma opção seria então succionar, fazer a exaustão localizada, para que a poeira ou contaminante nem se espalhasse, mas fosse captado logo na fonte. Então, quando a gente está falando dessas vantagens, e falaremos também das desvantagens, é comparando com essa modalidade da local exaustora, que nós falaremos em vídeos futuros também. Então, a vantagem da geral diluidora, ela não interfere com as operações e processos industriais, porque como nós veremos, a local exaustora ela precisa de captores, bocais, tubulações localizadas próximas ao processo, aos equipamentos, e isso pode trazer problemas, porque pode interferir ali com movimentação de carga, com operações. E a ventilação geral diluidora, a gente não vai ter isso, porque nós vamos ter o ventilador, o exaustor nas paredes, nos dutos ali, e dentro do galpão a gente nem enxerga, nem percebe efetivamente no dia a dia ali a presença desses equipamentos. Ela é mais flexível em relação à localização da fonte geradora de contaminação, porque a local exaustora ela tem que estar montada onde a fonte de contaminante está. E a local exaustor, como eu já disse, muitas vezes posicionar um exaustor, um bocal de sucção sobre um determinado equipamento pode ser muito difícil. E se o equipamento é muito grande, por exemplo, a coifa deveria ser muito grande, isso pode trazer bastante inconveniente. Então, por isso, a geral diluidora ela é mais flexível. E ela tem também um menor custo de implantação, porque ela pode não precisar de dutos, de bocais. Aí depende um pouquinho do projeto, mas em linhas gerais a gente vai ter o ventilador ou o exaustor ou os dois, mas a distribuição, em linhas gerais, ela é menos custosa do que
a local exaustora, em que em cada ponto de geração de contaminante a gente vai ter um bocal, vai ter tubulações, vai ter junções ali. Isso tudo causa, aumenta o custo tanto de aquisição, mas também de operação, porque as perdas de carga, haverão perdas de cargas importantes ali, e os ventiladores tenderão a ser maiores. As desvantagens é a geração de grandes volumes de ar. Dependendo do galpão, a gente vai movimentar uma grande quantidade de ar e isso pode trazer problemas. E outro associado a isso pode ser a inviabilidade do tratamento do ar exaurido. Se nós tivermos apenas um insuflamento mecânico e exaustão natural, a gente não tem como captar esse ar e tratá-lo e direcioná-lo. Ou mesmo que haja ventiladores, mas se é um galpão aberto, com as paredes assim, com muitas aberturas laterais, pode ocorrer escape desse ar contaminado, claro que com uma concentração adequada, mas de qualquer forma ele pode escapar e aí a gente não vai conseguir fazer a captação mais para fazer o tratamento. Outra desvantagem que está associada a esses grandes volumes, que quando a gente trata da local exaustora, o contaminante fica ali confinado em uma região muito pequena e a gente faz a sucção. Na geral diluidora, na verdade a gente está misturando, então aquele contaminante que poderia estar concentrado numa região bem restrita, ele vai ser espalhado ao longo de todo o galpão, porque a gente vai estar ventilando e varrendo todo o ambiente ali com o escoamento de ar, e isso pode ser visto como uma desvantagem, porque aquele contaminante que estava concentrado, a gente acaba espalhando, mas de qualquer forma ele vai ser espalhado de forma diluída, e isso tem que ser feito com bastante critério, para que a concentração não exceda os valores limites estabelecidos. Então agora a gente vai ver alguns conceitos associados a esse tema de contaminação, para a gente ver, de contaminantes, de diluição de contaminantes, para a gente ver como calcular então, como especificar a vazão de um sistema desse. A gente vai ver que é um procedimento muito simples e que, em linhas gerais, a dificuldade maior é obter os dados para fazer os cálculos. Então primeiro a gente vai definir concentração de contaminante, sendo como essa letrinha C, que é a concentração, que é a relação entre a produção do contaminante, a geração, a taxa de geração, sobre a vazão de ventilação. Isso aqui eu trouxe medida em metros cúbicos de contaminante por metros cúbicos de ar, mas a gente pode ter esse contaminante sendo medido em massa também, então poderia ser grama por metro cúbico. Se a gente faz a relação de metro cúbico por metro cúbico, volume por volume, normalmente a gente fala em ppm, ou partes por milhão. E se a gente mede em termos de massa, normalmente vai ser gramas por metro cúbico, uma vez que a quantidade aqui é bastante pequena. Então veja que é uma relação muito simples, e a dificuldade muitas vezes pode ser exatamente determinar a produção do contaminante. Porque pode ser que esse contaminante é fruto de um processo que a gente não consegue medir. Suponhamos que você está no processo de lixação, e como medir então a quantidade de poeira, o volume de poeira gerado num processo de lixação? Ou num processo de evaporação, medir a diferença de massa ali para estimar a produção de vapores. Muitas vezes essa produção de vapores é muito pequena se comparado com o volume ou a massa total envolvida, e aí a gente não tem resolução suficiente dos sistemas de medição para fazer essa estimativa. Então a dificuldade maior, a meu ver, está muito mais em definir essa produção de contaminante do que propriamente fazer o cálculo. E a vazão de ventilação está aqui associada. E outro aspecto que traz dificuldade é que cada processo é muito específico. Não dá para a gente pode ter algumas tabelas, algumas referências, processo tal gera mais ou menos isso ou mais ou menos aquilo. Mas isso tudo vai depender da tecnologia, do operador, da máquina em si, dos materiais envolvidos. Então, de novo, a maior dificuldade, a meu ver aqui, é conseguir essa informação. A gente vai fazer ao final aqui um exercício de aplicação, e aí essa informação vai vir pronta. Mas na vida prática e de uma especificação, essa provavelmente é o passo mais difícil. Aqui eu trouxe alguns exemplos em ppm, então seriam metros cúbicos de contaminante por metro cúbico de ar, e aqui está em termos de volume,
porque ainda que aqui seja uma taxa de geração e aqui seja uma vazão, o termo tempo aqui, hora por hora, vai cortar nessa razão. Então a gente tem acetona aqui 400 a 500 ppm, benzeno 50 a 100 e assim por diante. Esse material a gente consegue em normas, em recomendações. Eu tirei essas tabelas, esses valores da tabela do livro do professor Massintre, mas a gente consegue isso aí em outras bibliografias também. E aqui alguns solventes medidos, cuja concentração medidos em grama por metro cúbico. Então vejam, mercúrio, nicotina, sílica, fumo de óxido de ferro e assim por diante.